Mas a gente precisa inserir no contexto sociológico de que esse país, ele... Quantas vezes a gente vai ter que voltar aqui e falar sobre É. morte de mulher, morte de mulher, morte de mulher? Uma covardia cruel que a gente vai debater aqui, mas lamentavelmente... Aí eu passo para as meninas a storytelling. E eu não sei também se vocês têm alguma ideia de solução para melhorar isso ou para evitar que tanta coisa aconteça. Não sei se é as mulheres às vezes vão à delegacia e os caras não levam a sério, ou o que está Não, acontecendo? os problemas são vários, né, Vilela? E são muitos. Nós precisamos de políticas públicas sérias. Nós precisamos entender que as mulheres são muito vulneráveis nessa sociedade, né, brasileira. O Brasil é um país de dimensão continental, nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Isso é uma questão histórica de muitos anos, a gente pode ficar aqui horas conversando sobre isso, mas o nível de violência contra a mulher é muito alto. Quando a gente fala até do caso da Vitória, a Vitória ela simboliza muitas vitórias. São muitas vitórias todos os dias. Todos os dias mulheres morrem porque são mulheres. A vitória representa muitas perdas, né? É. Muitas. E aí, quando a gente olha uma questão de uma mocinha de 17 anos, que deveria estar aqui, como o Joel falou, né, ela foi arrancada do universo, ela foi tirada do universo, porque alguém achou que tinha o direito de matá-la. Começa daí. E aí a gente tem que entender as questões da vulnerabilidade da Vitória, né? Quando a gente pensa nesse crime, e eu já me debrucei bastante sobre ele, enfim, eu tenho um trabalho muito grande, inclusive com a própria polícia ali dentro, de estar junto, né? Tô há, enfim, quase 20 anos trabalhando com isso. A gente olha uma menina que foi trabalhar e naquele dia o pai não podia buscá-la, porque tinha o carro, né, que estava com um problema mecânico. Essa menina vai pegar o transporte público, como muitas meninas e muitas mulheres usam transporte certeza. público. O transporte público é seguro para as mulheres? Não. Essa é uma realidade. E aí, eu tenho falado isso muito, fui chamada em vários lugares para falar sobre o caso da Vitória também, e tem um alerta que eu acho que é muito importante para as pessoas, que é o medo. A gente tem que usar o medo a nosso favor. Então, ele Como te assim? protege, porque a Vitória sentiu medo. Ele te poupa. O medo, ele te poupa de muita coisa. Quando você começa a sentir medo, ele não é à Tem um toa. instinto. Nosso instinto de alguma forma diz alguma coisa, ainda mais sendo mulher, ela descendo naquela estrada, uma zona rural, vazia, sem câmeras, sem a mínima infraestrutura que deveria ter naquele local, ela teve que descer e ir a pé. Porque o pai dela estava com o carro quebrado logo naquele dia. Mas a questão do medo como alerta não é só isso. Quando nós somos jovens, e todos nós já fomos jovens aqui, o jovem ele tem a máxima de que nada vai acontecer comigo. Não, mas isso é só... Não, mas comigo não vai acontecer. Eu tô com medo. A gente acabou de ver uma pessoa que mergulhou para tirar foto do lado de um tubarão, teve o quê? As duas mãos, né, arrancadas e um pedaço da coxa. Não, mas ele não vai me morder. Não, ele vai te morder. Sim. Entende? O medo, ele é um alerta. E quando a gente não entende esse alerta, e a gente Faz parte da precisa nossa estar evolução, né? muito... Não é à toa que a gente tem, né? Exatamente. O medo, a gente desenvolveu o medo humanamente por isso, né? Uma pessoa que tem alguma disfunção ou tem algum problema que não tem essa coisa do medo, facilmente ela morre, né? Sim. Sim, mais vulnerável, né? Muito Uma mais criança, vulnerável. uma criança, né? Ela ainda não tem o medo, às vezes, de ir até uma beirada de uma Exatamente. escada E tal. aí você Sim. faz o quê? Você tá com medo e ela tem, né? Tem todo o direito de sentir o medo, mas a gente está numa sociedade. Não pode ter medo, temos que ser, sabe, super-heróis. Não, você tá com medo, fala com o motorista do ônibus, moço, me ajuda. Eu não sei, tem umas pessoas estranhas, eles estão olhando estranho para mim. Porque ali foi aberta uma janela que talvez ela não tivesse dado o devido valor no sentido, não, eu preciso ser forte. Nós somos também muito obrigados a sermos fortes o tempo todo. A gente tem que pedir ajuda e que isso valha para todas as meninas. Se você está com medo, peça ajuda. Fala, olha, chama uma patrulha do 190, eu não tô me sentindo segura, sabe, espera, sabe, meu pai chegar para vir me buscar ou um parente, eu estou com medo. E ali, o que acontece? Ela vai atravessar a rua
e ela vai ser vista pela última vez naquele recorte de uma câmera. E aí, quando a gente olha, a família da Vitória fez a coisa correta, que é um boletim de ocorrência de desaparecimento. E quando a gente pensa numa investigação policial, um desaparecimento é completamente diferente de uma investigação de homicídio. São investigações completamente distintas. E a gente tem que entender que uma pessoa, ela desaparece, ela pode desaparecer voluntariamente, porque ela quer desaparecer, ela quer sumir, ela quer ir embora de casa, enfim. Ou ela vai desaparecer involuntariamente, que foi o caso da Vitória. Ela não quer sumir. E aí o que acontece? Tem um outro problema. Muitas pessoas, e eu já conversei com vários pais que dizem, não, mas eu fui até a autoridade policial, a delegacia, e me disseram que eu tenho que esperar 48 horas. Eu já ouvi isso. Tem vários casos que isso isso é pontuado. 8 horas é tempo demais, porque essa é a tua janela para uma pessoa que desapareceu. Ainda tá viva. Exatamente. E aí, e como você precisa reportar à autoridade policial? Se todo dia você chega em casa naquele horário e você não chegou, a pessoa não consegue se comunicar com você, automaticamente, não quero saber. Minha filha desapareceu, meu parente desapareceu, eu preciso da ajuda da polícia. E o que acontece? Vão fazer buscas, não vão achar a Vitória vai ser achada 7 dias depois, infelizmente, numa região de mata, em Cajamar. E aí, já em situação que é muito triste, né? Essa menina foi encontrada nua, essa menina foi encontrada sem os cabelos, essa menina foi encontrada em estado avançado de decomposição e essa menina foi encontrada com sacos nas mãos, né? Com sacos papel plásticos. filme, falaram pra mim, que usa pra embrulhar alimento, porque aí sei. seria pra ela não conseguir arranhar os seus agressores criminosos. E eu acho importante também falar o contexto de vida que a Vitória estava, porque ela tinha apenas 17 anos, ela estava construindo a sua vida com sonhos, como todos nós aqui estamos na mesa, passamos por isso. E realmente, quando a gente tem 17 anos, parece que nada vai nos abalar, parece que a gente vai viver eternamente, né? E com o tempo a gente vai cada vez mais caindo na real, que não é bem assim. Infelizmente, com a Vitória não deu tempo. Ela tinha o sonho de trabalhar com necropsia. Ela tinha acabado de conseguir aquele emprego no shopping, como caixa de restaurante em um shopping lá de Cajamar. E naquele dia, trabalhando em shopping fecha tarde, ela teve que sair por volta ali das 11 horas da noite. E ela tinha que pegar 2 ônibus para ir até a casa dela e depois fazer um trecho de 15 minutos a pé em uma estrada de terra, sem iluminação, sem câmeras, completamente vazia, também com matas ao redor, uma região completamente vazia. E naquele dia ela já foi deixando pistas do que iria acontecer com ela, sem ela nem imaginar, né? Porque no segundo ônibus que ela pega, ela fala de 2 rapazes que estavam no ponto e que subiram no ônibus com ela e que ela estava se sentindo desconfortável e com medo. Seguida, né? Ela sentia que estava sendo perseguida de alguma forma, né? E ela comenta isso com a amiga dela até pergunta, você acha que eles estão te seguindo ou você acha que eles moram em Ponunduva, que é o bairro onde ela morava? Ela falou, espero que eles morem em Ponunduva, espero que eles não estejam me seguindo. Perfeito. Ela acaba descendo do ônibus, fala que eles ficam no ônibus e ela faz aquele trecho a pé. Depois, durante esse trecho a pé, ela fala que passa um carro, ela manda seus últimos áudios, falando que passou um carro com alguns indivíduos, 2 indivíduos dentro, que mexeram com ela. Falou, oi vida, você está voltando? Então, assim, alguém viu a Vitória na estrada. Em um primeiro momento, esse carro foi identificado como um Toyota Yaris. Mas agora já estão alegando que tinha também o Toyota Corolla prata, que é do atual preso, do único preso aqui desse crime até agora, que é o Michael. Vê esses 2 modelos aí pra mim. O Yaris, ele é chamado de Corolinha. Ah, é? Ele só é um pouco menor e mais barato, né? E o Corolla é um pouco maior. Então talvez seja o mesmo e ter tido uma confusão. Mas eu fico pensando nisso, porque assim, ela conhecia o Gustavo Vinícius e falam que o Gustavo Vinícius, uma testemunha falou que o Gustavo Vinícius estava com o Corolla prata naquela noite. Então se ela tivesse visto o Gustavo Vinícius dentro do Corolla prata, ela teria mandado um áudio falando assim, olha, o Gustavo Vinícius passou por aqui. Ela fala, não, passou 2 homens por aqui e mexeram comigo. Parece que ela não conhece as pessoas que estavam dentro do carro. É essa a minha conclusão
ouvindo e vendo todo o contexto. Então eu tenho a impressão que passaram 2 carros por ela. Um seria talvez esse Yaris ou qualquer outro que estava esses 2 indivíduos que mexeram com ela e depois foram embora. E o outro que testemunhas viram era o Toyota Corolla prata que estava supostamente o Vinícius dentro e mais um indivíduo. Esse qual que é, Isso é interessante, Giovana. Esse é o Corolla? Não se tem essa informação de que Gustavo estaria dentro de carro nenhum. Uma testemunha tinha dado essa informação. Mas assim, aí, Giovana, a gente precisa trabalhar aqui, né? Até porque a gente está lidando com crimes reais, com informações que sejam fidedignas, que venham da autoridade policial. Então, assim... que eles disseram até porque, agora? assim, esse caso não, tem muita informação circulando na mídia. Então, assim, uma das informações que vieram à tona foi esse tal desse Toyota Yaris e foi uma testemunha que teria falado que teria visto o Gustavo Vinícius dentro desse Corolla prata. Essa informação ainda não foi confirmada, mas uma testemunha teria falado isso para a polícia. Não existe essa confirmação, tá? Então, assim, o que existe o que hoje? se sabe hoje? Então, assim, primeiro, a gente tem muitas linhas de investigação e isso é muito natural. A polícia vai abrir linhas de investigação e depois ela vai fechando aquelas que não se confirmam. A primeira linha de investigação que veio, e é que, porque ela foi encontrada sem os cabelos, é que isso teria sido um crime praticado por uma organização criminosa. Aí eu vou passar depois a bola para o Joel, porque ele vai explicar isso muito bem, né? A gente tem informações que batem em relação a isso. Eu não acredito que isso venha de uma organização criminosa e até a gente estuda muito esse assunto. Depois é colocado 3 pessoas nessa possível cena de crime. O ex-namorado dela, aí o amigo do ex-namorado dela e o Michael que está preso. Esse Michael, vamos lá. Michael conhecia muito a Vitória. E essa informação a gente já tem 100% fidedigna. Ele conhecia a Vitória. O que acontece? Esse ex-namorado da Vitória, ele vai prestar depoimento. Ele vai até a delegacia por livre e espontânea vontade. Ele presta depoimento. Ele não se furtou em nenhum momento de responder as perguntas que foram feitas para ele. Inclusive, o delegado vai fazer um pedido de mandado de prisão baseado em algumas informações contraditórias entre essas 3 pessoas. O que vai acontecer? Muitas pessoas depois perguntaram, por que o juiz não deu, não sei o quê. O juiz entende que o ex-namorado, Gustavo, não está ali atrapalhando a investigação e se colocou à disposição da justiça ou da autoridade policial para esclarecer quaisquer fatos, ok? E ele está ali numa condição ainda, né? Porque quando você vai na condição de investigado, o delegado, a autoridade policial, precisa te informar sobre isso e você tem o direito de se manter calado, de você pedir ali, olha, eu quero o meu representante legal, o meu advogado, ou você vai na condição de testemunha. Quem vai na condição de testemunha, principalmente tem que entender que não pode mentir, não pode omitir informação. Então, tem que ir lá, você está na condição de testemunha, então daqui para frente você não pode nem mentir e nem omitir, porque a omissão também você vai acabar se enrolando lá na frente. Muito bem. Aí tem tudo, a gente está lidando, veja só, essas informações, essa menina foi encontrada no dia 5, tá? E nós estamos nem no dia 15, não tem nem 10 dias de investigação. Ela sobe no 26. Mas ela é encontrada no dia 5, né, Jó? No dia 5 de março, a 5 quilômetros da casa dela. Tudo muito recente. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre os laudos, nós não temos nenhum laudo oficial ainda. Nenhum laudo saiu. Não, e assim, não existe um laudo provisório. Isso não existe. Então, o que acontece? Todo o material está passando, né, desde o Celebrite, o teste de DNA, o sangue está sendo recolhido e está sendo passado ali, né, dentro enfim, dos equipamentos para fazer o confronto, para saber se o sangue é da Vitória ou não é da Vitória, se tem sangue de A, de B ou de C. Então, tudo isso demanda tempo. Tudo isso a gente precisa aguardar. Então, o que acontece? Como teve uma espetacularização em cima desse caso, que é muito ruim para uma investigação criminal, atrapalha, porque todo mundo começa a falar, e tudo assim, é o engajamento. Ah, eu quero dar uma exclusiva. Ah, eu quero dar um furo. Ah, eu quero isso. Gente, a gente está falando da vida de uma menina.
que, sabe, foi morta Tem de gente que vai forma inventar história só pra aparecer cruel, também. perversa, sádica, porque assim, eu não tenho dúvida que essa menina deva ter passado por momentos de muito terror. Você imagina você ser raptada, porque é isso que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu ali com ela. Certamente homens mexeram com ela sem ter nada a ver também, porque toda mulher passa por isso aí quando tá. Exatamente, quando você tá né? na rua e você se sente ali, né, fica desagradável, poxa, tá, sabe, faz gracinhas, assovios, Ainda mais naquele contexto, numa rua escura, passando o que 2 homens de acontece? carro. Todas essas pessoas que nós falamos aqui são pessoas que a Vitória conhecia. Entendam isso. Então, não era Gustavo, não era Michael que estavam no ônibus, tampouco estavam no carro, porque ela troca de mensagem com essa amiga. Ela teria falado, olha, o fulano tá aqui, tá me perseguindo, tá mexendo comigo, tá me incomodando. Ela teria dado essas informações para a amiga. O que acontece? Mas, ao mesmo tempo, a polícia vai começar a fazer uma investigação. E como a polícia vai trabalhar? Porque você não tem nem a motivação desse crime. Por que fizeram isso com a Vitória? Não sabem. E nem a autoria. Porque nenhuma dessas pessoas que é colocada na cena do crime confessou o crime. Então, não temos motivação e não temos autoria. Tem 2 perguntas que precisam ser respondidas para qualquer crime. Motivação e autoria. Sim. E aí... ele começa, então ele vai, né? Quem eram as pessoas que estavam com a Vitória naquele dia? Quem são as pessoas que estão próximas à Vitória? Mas Tem até alguém o corpo dela já nos responde para a investigação algumas coisas. Que não foi um crime por acaso. Não foi um furto seguido de morte. Não, aquele crime até agora tem sido classificado como um provável crime passional, pela forma que ela foi encontrada. Com estocadas, 2, né, e uma degola aqui no pescoço, careca. Então, assim... Esse lance do careca que é estranho. Isso é pra parecer com facção, cara. Ah, é pra enganar? Eu não sei Tá. o motivo disso, tá? Mas é que assim, ó, eu acho que eu preciso colocar esse ponto pra gente discutir isso daqui também, até como 4 pessoas com responsabilidade aqui, e você, Vilela, com uma mídia desse tamanho na mão. A gente teve um conjunto de pataquadas da mídia nesse caso, que há muito tempo eu não via. Verdade. A ponto de talvez a gente ter um marco, inclusive, para repensar um pouco a mídia. Verdade. Primeiro, aconteceu o fato, todo mundo começou a falar que era crime de facção. Eu liguei para contatos, para fontes que eu tenho, e os caras foram claros para mim. A gente não mata menor. É meio que uma regra. É uma regra. Então, a não com ser isso... que o menor seja envolvido com o próprio organização jovem, aí é outra história, outras ideias, e é muito difícil de acontecer. Então os caras já tiraram o corpo fora. Mas quando você coloca que o crime é de organização criminosa, você cria um conjunto de cliques. Daí pra frente, o que vai levar esse caso é o conjunto de cliques que vai capitalizar todas as vezes que Como você aconteceu bota com a, Verdade. com a Marielle também, né? Exatamente. O que é a primeira coisa que eu percebi? Os caras, quando colocam uma espécie de primeiro suspeito por contradição no depoimento, eles falam de um Gustavo Lira. Verdade. Sai na UOL, sai em vários lugares Gustavo Lira, porque sai em um lugar todo mundo replicou. O Gustavo Lira era um cara que não tinha nada a ver, que tinha conhecido a Vitória, tinha alguma coisa com a Vitória muito tempo atrás. Os caras falaram ex, alguém foi buscar o Gustavo Lira, e você pode ter 4 ex com o mesmo nome. Às vezes você repete um padrão, né? E na verdade era o Gustavo Vinícius que era. E aí depois começa a falar que na verdade não era namorado, que tinha um caso. Mas isso são as primeiras coisas que a gente começa a ouvir. Depois começa o conjunto de assim, disse, não disse, é desse jeito, não é desse jeito. No fim das contas, hoje, igual a Carla tá falando oficialmente, a gente não sabe se a menina foi violada, então a gente não tem condições de saber, por exemplo, como foi o fato. A gente não sabe como que ela foi sequestrada, na verdade. A gente sabe que ela foi raptada, mas a gente não sabe a forma como foi feito isso daí e a motivação. E aí, você tá no maior canal de televisão do Brasil e uma apresentadora fala no período da manhã, cheio de audiência, na frente do pai da garota, que o crime tá resolvido, que o cara matou a menina por ciúmes de outro cara e que era mandante, né? Que foi crime passional.
Como se sabe isso? Isso chegou no maior canal de TV do Brasil naquela hora. Pro pai. Com o pai. O pai. Foi um absurdo aquilo que Vilela. aconteceu. Isso é pra gente começar a repensar a imprensa tradicional. E o pai em Verdade. estado de choque. Não conseguia nem entender, né? tipo no- É, Ele não conseguia entender. Tipo escola núcleo. Escola base. Escola Mas base, né? a escola base vem agora. Porque os caras colocam o pai dele como possível averiguado, como suspeito. Todo mundo replicou que o pai era suspeito. Eu parei de cobrir o caso aí. Por quê? Por responsabilidade eu falei, pera, o cara perdeu a filha. Ele passou por isso na mão lá da Rede Globo. E as pessoas colocaram ele como se ele fosse suspeito. Eu parei aí. Porque isso tava me cheirando escola base. Beleza. O chefe da Polícia Civil Metropolitana apareceu e desmentiu a manchete dada. Daí pra frente, tudo que a gente for falar aqui precisa ter total responsabilidade nesse sentido, porque esse caso ele já foi ferido demais com isso. Entendi. Tanto que boa parte das pessoas que me acompanham, acredito que estão acompanhando vocês, estão perdidos nisso. Eu tô perdido, realmente. É verdade. Então, e aí é muito importante a gente entender o Isso que o que é que você colocou, Léo? o pai. É o pai recebendo a notícia O na momento Globo. da notícia. Putz. No Nossa, programa da Globo. dá pena no dele encontro. disso. No encontro. Né? Claro que isso pode ter sido uma das primeiras linhas de investigação, porque, igual a Carla falou, né? Na investigação abre-se muitas portas e vai fechando até afunilar para a linha de investigação que faz mais sentido. Claro que num crime que aparentemente é passional pela forma que ela foi encontrada, vão ser investigados quem? Pessoas que estão próximas da Vitória. Tem vários pais e mães que tiram a vida de filhos. Não é o caso, não é esse caso. Mas, claro que a investigação leva em conta isso e faz a averiguação dos familiares. Logo de cara, não teve essa... Né, não foi colocado como suspeito, isso foi realmente uma notícia falsa que ventilou na mídia em grande massa. E eu queria também falar da Edna de Oliveira, porque antes da Vitória ser encontrada sem vida, ali próximo, enquanto estavam fazendo as buscas, encontraram o corpo de outra mulher. Uma mulher que estava ali na casa de 60 anos, chamada Edna de Oliveira, e agora eles estão trabalhando e analisando se ela tem algum envolvimento com este crime. Se foi uma possível queima de arquivo, ela viu algo que ela não deveria. E é engraçado porque lá em Ponunduva é um bairro pequeno, então todo mundo se conhece. Ela, inclusive, as primeiras informações, pelo menos que eu tive, foi que ela já trabalhou na casa do Michael, do primeiro preso desse crime. Essa é a Edna. Ela era cuidadora do pai do Michael. Essa mulher tem passagens policiais, né? Ela Foi presa 2 vezes. Inclusive, eu já vi manchete que coloca ela como se... O jeito que a manchete é escrita é como se ela fizesse parte de alguma... Então, ter feito parte de alguma organização Nossa. criminosa. O que- É muito doido. mas aí o que acontece? A gente já foi lá pra frente, uma coisa muito adiantada, porque a Edna vai entrar Tá, depois. Então O que segura. acontece? A gente tem que entender, primeiro, o que aconteceu com a Vitória, né? E quando a gente fala da motivação, isso é um crime passional. Não se sabe. Porque a gente não sabe se isso é um homicídio, se isso é um estupro, e o estupro seguiu para um homicídio. Entende que você, quando a gente vai falar da questão legal da coisa, a gente precisa entender o que aconteceu. Ela foi sequestrada para ser violada, abusada sexualmente, e aquilo se tornou um homicídio. Entende que são coisas diferença. diferentes? Tem roubo no meio ou não tem? Poderia. Então, assim, a Mas gente se porque se sabe for ainda, estupro, né? por exemplo, pode ser seguido de morte. O cara tava fazendo Vendo a violação violação. e bateu a cabeça dela na E pedra. Ou E matou assim- pra não reconhecer ele também? Então- Também. Ou ela não, ela foi, né, vamos dizer, né, É. sequestrada e foi lá torturada, e aquela a gente não sabe se ela passou por tortura, depois da tortura. São muitos tipos penais que a gente precisa entender. Então, você ir lá e cravar isso aqui é um crime passional, já é o primeiro exame de erro. corpo, o exame dela já foi feito? Ela então está, não tá saindo. ela ainda não Como saiu. chama esse exame depois? De que a pessoa- necropsia. Necropsia. Aí o que acontece? Quando a gente olha onde o corpo da Vitória foi encontrado, ali na região de Cajamar, naquela de mata, nitidamente aquele não é o lugar primário onde ela foi morta. Aquele é um local secundário, ou seja, ela foi morta num lugar e foi levada para lá. Quando a gente olha para
condição daquele corpo, que já estava num estado avançado de decomposição, aquilo sugere que a Vitória ou foi morta naquela mesma noite ou 24 horas depois. É um depositário, na verdade, é um segundo local, porque se ela está naquele local, por exemplo, se ela já estava em decomposição, se ela tivesse sido executada naquele local, certamente bicho comeria as pontas do dedo, alguma coisa assim. Teria mais sangue na vegetação também. Exatamente. Porque Não o que acontece, tinha tanto sangue quando lá. ele te deixou ali, tá? E aquele corpo, ela foi morta, enfim, logo na sequência. Teu corpo tá ali, a polícia vai achar aquele corpo 5 dias depois, 7 dias depois, desculpa. E aí o que acontece? A gente tá na mata, bicho vai te mordiscar. Tem vários casos que a gente já cobriu que acontece isso. Então ele vai primeiro onde? No nariz, orelha, ponta de dedos. É muito natural ter pequenas mordidas. O corpo dela estava intacto, sem essas mordidas. E mais ainda, sem a fauna cadavérica, né, que são desses insetos. Então, tudo leva a crer que ela foi morta num local e foi levada para aquele. Tem um outro dado muito interessante. Não sei se te atrapalha o raciocínio, mas quando é feito isso, tem algum motivo ou não? Pra ela de ser- transportar. Sim, tá desdomar o tirando. corpo, né? Ocultação de cadáver. De Mas- desdomar o corpo. Mas, pelo que eu vi, foi um lugar fácil de encontrar também. Não? Mas o que acontece? Imagina que foi, digamos que foi na casa daquela pessoa, né, que foi colocada agora como o executor, o Michael. Ah, tá. Tem que Eu tinha tirar. imaginado que tinha sido também num lugar ermo. que Não, aconteceu. não, tem que Não, tirar porque- dali e levar para outro lugar. Tá. Então, o que acontece? Só que se ela já. A questão é há quanto tempo ela ficou no local primário e foi levada para esse local secundário. Pelas características que o corpo foi encontrado, ele foi levar. A polícia. Ele deixou o corpo e, na sequência, esse corpo foi achado porque as buscas já aconteciam. Então, ele ficou algum tempo no local primário. E o que acontece? Quando nós morremos, a gente tem uma questão de um efeito biológico que é chamado de livor cadavérico. O que é isso para as pessoas entenderem? É uma sedimentação, vou falar de forma bem simples, do nosso sangue. Então, se a pessoa morreu sentado, por exemplo, aqui, todo o sangue vai sendo depositado aqui para baixo. Se você morreu de barriga para baixo, vem para cá. De costas, vem para cá. E o que acontece? O corpo da Vitória tinha livores cadavéricos que não correspondiam com aquele local. Ou seja, aquele corpo foi deixado lá, sem roupa. Ou seja, ele foi transportado do lugar A para o local B. E aí é uma coisa muito interessante, porque quando você olha para aquele corpo, ele já está soltando gases, líquidos, é natural, porque isso faz parte da Incha. nossa decomposição, né? Incha o corpo, tá? Sim. E aí, conversando com a perita, e o Joel até viu hoje, né, Alessandra Moraes, ela fala uma coisa que é uma frase muito impactante, que é o cheiro da morte. Este cheiro impregna, ele vai ficar no local aonde o corpo estava, ele vai ficar no local aonde o corpo foi transportado e ele fica na roupa de quem encostou naquele corpo. Sim. Então, É tipo pólvora quando você dá um tiro. Sim, sim. o cheiro, porque ela explicando, é um dos piores cheiros que Você já viu o cheiro existem. de um ser humano em decomposição? Não, só de animais. Malandro. É pior do que animal? Nossa É mesmo? senhora. Ai, que horror. Você animal fica já dia- é- Você fica Nossa. dias sentindo o cheiro. É muito absurdo. desagradável. Então, e olha só, digamos que essa menina passou por um terror psicológico. E eu acredito que aí esse é um achismo da Carla, porque os laudos não chegaram. E a necropsia vai explicar como ela morreu, se ela sofreu uma esganadura, se ela recebeu facadas, enfim, tudo que aconteceu no corpo daquela menina será respondido pelo médico legista. E eles são muito bons. Os nossos legistas de São Paulo são excelentes. Mas temos que aguardar. O que acontece? Lembra que ela está com os saquinhos na mão? É. Ela está com saquinhos aqui na mão. Ou seja, alguém tentando que ela não tivesse contato. Mas é tão... É que nem assistir CSI, né? É. Tipo da Suzane. Ah, não vou deixar pelos e cabelos, porque assistir... É de uma burrice, porque nós deixamos muitos fluidos. O nosso suor deixa o nosso DNA, a nossa saliva deixa o nosso DNA, a nossa urina tem nosso DNA. Fezes, sangue. Então, você Descamação. imagina uma menina em pânico,
né? Possivelmente, se ela sofreu alguma, enfim, um abuso, alguma tortura psicológica, inclusive, eu já vi isso em vários processos, as pessoas urinam, então tudo isso vai ficando. E por mais que você limpe, você não limpa também, entra na fresta, e a polícia, a perícia vai achar tudo isso. Então, onde ela passou, ela deixou alguma digital pericial, e isso é muito bom. Lembra que arrancaram os cabelinhos dela? Mesmo que ele, enfim, ele não é Dexter, né? Tipo, a gente vê no filme, Dexter arrumou, botou saco plástico, não sei o quê. Um fio de cabelo voa. E assim, é uma questão de fazer um trabalho pericial bem feito. O que está acontecendo? Com essa sanha da imprensa, né, essa sanha das redes sociais, todo mundo quer uma resposta muito rápido. Mas como que foi? Quem que foi? De que jeito que foi? Então a gente mais atrapalha do que ajuda. Porque a gente tem que aguardar que esses laudos fiquem prontos, né, para que eles sejam confrontados. Então, ela andou naquele carro? Tinha sangue? É sangue de quem? É da Vitória? Acabou! Meu filho, isso é uma prova cabal. Aí sim, você já era. Mas aí saiu umas quebras de sigilo agora. Sim. O quê? Uma procura que o Michael fez no perfil da menina. Umas falas que o Michael teve falando que o carro dele foi filmado entre 1 e 4 horas da madrugada. Então isso aumentou um pouco mais a suspeita em cima dele. Sim. Eu queria entender os personagens envolvidos até agora, assim, se vocês puderem resumir, assim, pra gente... Pode falar, Giovana. Então, no início falaram de 7 suspeitos, né? Que aí seria os 2 do ônibus, os 2 que mexeram com ela no carro, as pessoas que ela conhecia, os meninos que ela estava ficando, o Gustavo Lira e o Gustavo Vinícius, que seriam 2 meninos que ela se relacionou romanticamente, mas não estava mais relacionando com eles. E aí, desses 7, sobraram 3, que seria o Michael, o Daniel e o Gustavo Vinícius. O Michael, ele foi interrogado e ele entrou em contradição. O que acontece? Ele falou que na noite dos fatos, na noite em que Vitória desapareceu, ele estava dormindo em casa com a sua esposa. A esposa dele deu um depoimento e falou: não, eu não estava em casa naquela noite. Eu dormi na casa da minha mãe. E por causa dessa contradição, ele acabou sendo preso. Foi confirmado que ele tinha aquele Corolla, o Toyota Corolla prata. Foi feita a perícia ali no carro e encontraram sangue no porta-malas. E aí precisaria confirmar se era sangue humano, se não era. De quem é. E aí colheram o sangue, aparentemente pelas notícias que eu tive acesso é sangue humano, só que foi enviado para análises. A casa dele também foi periciada e encontraram vestígios de sangue no banheiro. E outra coisa que foi muito falado foi da questão da casa estar muito limpa. Então, de repente, teve uma limpeza ali, depois de talvez um crime. Essa é uma possibilidade. O sangue estava muito evidente ou não se sabe? Não, eles usam o luminol, né, para encontrar o sangue. Porque a casa tinha sido... o luminol. Não é sangue visível. Não, eles jogam o luminol e com isso eles conseguem detectar onde sangue, teve né, mas sangue. fluidos também. Não, é que o Blue Star, que é o que é usado, ele vai pegar o ferro no nosso sangue. Tá? E depois eles vão usar outros reagentes aí para sêmen, urina, fezes, suor, saliva, suco gástrico. Nossa. Que a pessoa vomitou, a gente também deixou. A gente vai deixando digitais biológicos de todas as formas. E por mais que ele... desse cara, né? Sim, e até por isso que eu acho que ele continua preso, né? O Gustavo Vinícius fizeram análise das torres, né, dos celulares através da Herb, né, que fazer o triangulação, emitiu o sinal próximo de onde a Vitória desceu na noite dos fatos, do ônibus. Lugar onde emitiu ou não? Não, emitiu o sinal na noite dos fatos do celular dele, que ele estava ali próximo da Vitória. Perto dela. Né? Exatamente, só que ele alegou que, na verdade, estava com uma mulher na noite dos fatos, estava saindo com uma mulher, e por isso, até que ela mandou mensagem para o Gustavo Vinícius na noite dos fatos, pedindo para ele ir buscá-la. Ele próprio confirmou isso. Porém, ele falou que não foi buscar a Vitória, ele avisou que ele meio que desconversou, né? Ele não avisou que não iria, mas ele deu uma desconversada porque ele teria um encontro com outra mulher naquela noite. Ele alega que é perto, não é longe, ele mora perto da Vitória e por isso que talvez o celular dele tenha emitido sinal próximo dela. E aí entra também o Daniel. Não, tudo isso tem defesa, né? Sim, sim, é o que está sendo alegado, né, para colocar essas pessoas como possíveis suspeitos ali da investigação.
Tem outra coisa com o Michael que é o seguinte, o carro dele sempre ficava pra fora. Sim. E aí foram conversar com os vizinhos no momento não tava também. Pra Então, fora de casa. então Ele não assim, guardava na garagem. Tá. ficava pra fora. Teve as ferramentas agora que o padrasto dele disse que as ferramentas eram dele, que foram encontradas algumas ferramentas lá que supostamente seriam usadas pra fazer alguma coisa. As suspeitas em cima dele, os indícios são fortes, tanto que a justiça permitiu a prisão dele e dos outros dois, eu acho que foi negado, né, Carla? Foi negado. Foi negado porque não tem Uma base. Essa materialidade, entendeu? Tem defesa do cara tá perto da menina. Sim. Entende? Porque assim. Você precisa ter coisa muito forte, né? Assim, Outra coisa que as pessoas precisam entender é quem prende é a justiça, não é a polícia. A polícia, no máximo, ela vai te prender em flagrante, ela vai oferecer, mas o juiz precisa avalizar aquela prisão. Aí o que acontece? Numa investigação onde não tem flagrante, né, o delegado entende que aquela pessoa, né, aquele suspeito, é o possível autor do crime, mas ele precisa mostrar a materialidade e justificar a necessidade dessa prisão. O que é? Ah, não, ele pode atrapalhar a obstrução o de justiça, por curso exemplo. da Ele tá investigação. intimando alguém. Ele pegou. Ele tipo assim, a mulher dele, ele não deixou a mulher dele ir depor. Sim. Ameaçou ela. Obstrução de justiça, você pode prender o cara. Ou, Isso. por exemplo, uma chance de fugir. Você acabou descobrindo que o cara comprou uma passagem, sei lá, pra Pindamonhangaba. Ameaçando pessoas. Então, Ou aí interferir você Na investigação, o juiz exato. vai falar, não, ok, cumpra-se a prisão cautelar. Mas, com base no que foi apresentado, e eu até cheguei a ver esse material, o juiz vai falar, não tem materialidade suficiente. É o que a gente explicou, o ex-namorado está colaborando e contribuindo com as investigações, não tem por que, né, oferecer a prisão para ele. Então, quem prende, gente, é o juiz, é a justiça, ou a juíza, se for o caso. Dito isso, mais para frente, aí vai se encontrar mais indícios em relação a esse Michael. Por quê? Número 1, o depoimento dele diverge do depoimento da esposa dele, eles dão depoimentos muito divergentes. A polícia vai encontrar alguns indícios que colocam ele na cena do crime. Michael conhecia, e agora eu posso, né, dar a informação de 100%, a Vitória, e conhecia ela muito bem. Uma das questões que foi trazida, até por fontes bastante importantes da polícia, é que a Vitória se sentia muito incomodada com o Michael. Michael era um stalker da Vitória. Exatamente. Principalmente Eu tenho essa fonte também, nas redes sociais, onde ele ficava muito em cima dela e ela se incomodava muito com isso entre conversas. Olha, pra você ter uma noção, no celular dele tinham fotos de meninas com perfis muito parecidos com a da Vitória. Sim. E antes de vir para cá, eu vi uma entrevista que o advogado da família da Vitória, ele estava ali na frente da delegacia e ele foi verificar se tinha de fato encontrado fotos da Vitória dentro do celular do Michael, e foi confirmado que tinha fotos da Vitória dentro do celular do Michael. Né, sim. Além disso, eles usaram essa tecnologia de Israel para recuperar dados de todos os celulares do suspeito, dos 3 celulares do Celebrite. Seja deletado. Sim, eles recuperam tudo. Esse programa é absurdo, cara. Caramba. E lá eles recuperaram conversa entre Michael e Gustavo Vinícius, falando ali que o carro falava? tinha sido filmado. Pela matéria que eu vi Assim, ali dá umas por... 4, né? Exatamente. Ele avisa falando que o carro dele tinha sido filmado por alguma câmera, primeiro às 1 da manhã e depois às 4 da manhã, não seria isso? Sim. Exatamente. Ô, Carla, você acha que... Quando que sai esse... Você tem Então, notícia eu de quando que vou sai contar os uma coisa laudos? para vocês. Olha só, vamos pegar o caso do Gritzbach, que é um caso bem recente aqui, né, do Vinícius. E aí, vamos pegar a Polícia Federal, que também usou Celebrite na extração de várias informações. A Polícia Federal não tem a quantidade de casos que a Polícia Civil tem na mão. Demorou ali 15 dias para extração. A gente não tem 15 dias. A gente está falando de 10 celulares, com uma quantidade de material absurda. Conversando com a polícia, o que acontece? Não basta eu ter a extração dos dados, eu preciso laudar esses dados. Vou pegar o meu celular aqui, você imagina a quantidade de dados que tem aqui? Então eu tenho que pegar esses dados, eu tenho que fazer uma análise. A média demora de 6 meses a 2 anos. Essa é uma realidade, tá? Do Brasil.
Lógico que isso para a gente ter o laudo definitivo. Algumas informações vão chegando e essas informações, que são muito importantes, são repassadas para a autoridade policial. Mas a extração do Cellebrite, a gente tem que entender qual é a versão do Cellebrite que está sendo usado e qual era o tipo de aparelho que eles estão tirando essa extração e mais além. Tem gente que colabora, dá senhas, olha, tipo, olha, dou meu celular com todas as senhas. Então, rapidamente você consegue ali. Tem gente que não vai dar senha. Então você tem que usar um monte de tecnologia para quebrar as senhas desse celular, como brute force. Você vai usando um monte de coisa para poder chegar a ter essas informações. E não é uma coisa tão rápida assim. A gente acompanha aí vários casos de perícia digital, eles são mais demorados. A gente precisa aguardar isso. E aí tem que pegar o que presta e o que não presta, porque tem de tudo ali dentro, né? Se pegar aqui, vai ter um monte de informação que não tem nada, não vai chegar a lugar nenhum. Eles vão recuperar muitas coisas que eles apagaram, porque a gente apaga coisa dos celulares. Eles vão recuperar, vai ser uma coisa gigantesca. A última notícia que eu vi é que pelo menos já 10 gigas já tinham sido recuperados. Mas ainda vai para análise, mas o fato é que está sendo usado o Cellebrite para analisar. É uma tecnologia bem avançada e não é em todos os casos que eles utilizam, né? No caso Marielle, a gente utilizou quebra de nuvem e também teve a utilização do Cellebrite. Demorou. Não, demorou, assim, o que acontece? Eles conseguiram extrair várias informações de buscas do Rony Lessa. E essas informações, elas foram usadas para o indiciamento dele, mas para o julgamento dele precisou ter esse tempo que a Carla falou de você contextualizar e você interpretar esses dados e fazer esse laudo. Porque eu posso dar um exemplo para você. Um advogado que trabalha com isso, ele pode falar assim, ele estava pesquisando Marguerita e saiu sem querer Marielle. Tá. Isso. Você tá entendendo? Na hora que pelo corretor, errado. né? Que bate errado. É verdade. Quer um exemplo? Aí você tem que provar que não é isso, né? Isso. Ele estava procurando... Isso é o exemplo mais claro. O Rony Lessa, chegou um momento que teve uma tese do Ministério Público para entender por que ele teria escolhido a Marielle, teriam escolhido a Marielle para ser executada. Só para dar um exemplo para ficar no contexto geral. Então, o Ministério Público chegou a cogitar que poderia ser um crime de ódio. Por ela ser uma mulher negra, ele teria escolhido ela. E aí ele faz várias pesquisas sobre mulheres negras. Sobre racismo, uma série de coisas. E tem uma pesquisa que é a foto da Isa, cantora. No tribunal, ele falou que ele era fã da Isa. E que ele gostava, escutava o som da Isa, a música. O promotor ia pedir pra ele cantar uma música, procurando... Fez de brincadeira. Mas na verdade a foto da Isa era a foto do carnaval, que a Isa tava com um biquíni. Isso. Então, na verdade, ele procurou. Mas aí tem a arma que ele procurou, por exemplo. Sim. Ele procurou a arma que era a HK-MP5, certo? Mas o Lessa procurava armas todos os dias porque ele gostava muito de arma. Então, vira um jogo de gato e rato porque a defesa sempre tem uma questão para falar sobre aquilo, né? Então, por exemplo, tem o fato dele ter procurado e entrado no perfil da menina. Pô, mas logicamente que eu entrei no perfil dela. Ela é minha amiga, eu fiz a busca ali, coloquei o nome de uma pessoa e eu cliquei nela. Isso não necessariamente comprova que a conduta dele foi essa. Mas, junto com outros indícios que o delegado tem, isso pode convencer a justiça que ele é um possível... O que leva ali, né? É o que ele falou. Você está procurando, né? Por exemplo, eu vou lá e curto todas as suas fotos. Ai, Vilela, lindo, legal, meu amigo. É o like attack. É like attack. Aí você começa a falar assim... Eu tenho medo. É um sinal? É um sinal que a pessoa dá para outra? Mas assim, tipo assédio, a Carla tá demais, né? Ela tá toda hora, ela curte tudo que eu coloco. Tá um pouco ostensivo, entende? O que foi um indício muito forte é que ela vai reclamar dessa coisa muito ostensiva, que está muito em cima dela. Então, aquilo já temos uma fumaça. Falou, por que é que então, como é que ele, né, é um homem casado, entre aspas, Sim. né, parece que, enfim, não é só a Vitória que reclamava, outras mulheres parece que também reclamavam dessa coisa mais ostensiva de ficar curtindo. A Vitória, gente, era uma menina muito bonita. Vamos primeiro deixar isso muito claro? Uma menina jovem, 17 anos, uma menina linda, cheia de vida, como toda garota.
Vai lá, coloca fotos dela muito bonita, muito interessante, e a gente não sabe qual é o perfil deste homem que precisa, né? Eu entendo que hoje é super... Por que eu venho falando muito também que esse tipo de crime precisa ir para um departamento especializado, para uma delegacia especializada. Uma DHPP, né? Exatamente. Primeiro porque você ainda não tem ali a autoria e a motivação confirmadas. Hoje, tem uma notícia muito boa. O DHPP inaugurou o núcleo de perfilamento criminal. É o primeiro núcleo de perfilamento criminal do Brasil. O que significa isso? Significa que hoje nós vamos ter um braço muito forte de psicologia forense. O que os Estados Unidos já tem desde 1970, que é você é um suspeito. Então, o que o perfilamento criminal vai fazer? Vai dizer se você tem capacidade de cometer determinado crime. E, inclusive, vai cuidar da questão da vítima, pela vitimologia. E não é revitimizar a vítima, mas entender por que aquela vítima se tornou um alvo para aquele determinado agressor ou predador. Porque se a gente está falando que aquilo foi um crime, que foi um crime contra a dignidade sexual dela que acabou num homicídio, então a gente está falando de um predador sexual. Então, ele, entende? São várias características que são um braço muito forte, que vai ajudar a polícia nas suas investigações. Mas aonde está esse núcleo? Está no DHPP. Eu não sei como isso aí é... No momento que a chefia veio e desmentiu o lance do suspeito, eu achei que o caso ia ser tirado da competência ali. A Cajamar tem se mobilizado nisso, né? O Poder Executivo, a Guarda Municipal, tá todo mundo, parece que bastante empenhado, né? Você tem visto todo mundo. Sim, na Até pela mídia, repercussão, né? do caso. E eu acho que todo caso precisa de empenho. Sim, não é? todos. Mas assim, Carla, eu preciso dar esse recado, tá? Eu preciso dar esse recado para algumas pessoas. Eu não vou falar o nome para não dar holofotes, tá? Mas foi enviado mais de 30 desses pra mim. E de gente que vai em podcast famoso. De gente que falou assim. São essas as palavras, tá? Então quer dizer que uma retardada Que se isso. envolveu com um vagabundo. O Você é quê? droguinha, né? Os caras falam. Aí eu se envolveu recebi com mensagem vagabundo. assim. Foi assassinada. E foi assassinada? Ponto de interrogação. É culpabilizando a vítima, né? E todo mundo embaixo comentando, tá certo, mulher só escolhe a droguinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, isso é um absurdo, é um desrespeito. Isso porque não é parente, não é amiga desse infeliz, né? Que escreve esse tipo de comentário. É. Porque aí não, aí é crime, sério. Gente, as pessoas são muito... E quer saber de uma coisa mais? Esse cara, ele tem engenheiro na frente do nome. Oi? Ele tem engenheiro na frente do nome. Eu cobri o caso, há anos atrás, da Viviane Vieira. Uma juíza magistrada do no Rio de Janeiro, que foi executada a facadas na frente das duas filhas pequenas numa rua movimentada do Rio de Janeiro por um engenheiro. Pelo marido. Que é engenheiro. Pelo ex-marido, na verdade. É um crime assim, Eu absurdo. recebi muitos comentários desse tipo no meu mesmo? canal, muitos. Mas Nossa. também, né? É sempre assim, mas também, né? Ela, olha com quem ela se envolvia. Só que assim, a gente nem sabia o que tinha acontecido, nem quem eram os Primeiro, suspeitos, a gente não sabia Se nada. você- É muito não, louco e você isso, não é. sabe nada. É. Porque assim, essa Teve pessoa... até um cara que fechou o perfil dele por um tempo, deletou, que tem um tweet nojento desse também. Depois né? é- O engenheiro, eu não vou falar o nome Não, dele. fala o nome dele que Depois não a dá gente moral. até pode trazer, eu tenho um caso, eu estava conversando com o Joel antes da gente entrar aqui, porque eu também li uns comentários completamente absurdos, a história do colombiano que tomou 44 tiros, né? Caramba. Aí a quantidade, eu falei, gente, a gente ficou louco, né? É. Mas, aí voltando, ele aí, foi o Isso, ex-marido da juíza Viviane. Ela é uma magistrada, tá? E aí, o que acontece? O marido era um encostado, tá? Verdade. O famoso braço curto que ficava nas costas dela ali. E ela já não queria mais porque já estava sofrendo violência já fazia muito tempo. Magistrada do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio. Já fazia muito tempo que ela tava. Quando ela largou dele, ele mandou um monte de conta pra ela. O preço do vestido de noiva, da época que eles casaram, da aliança, tudo. Ela foi pagando tudo só pra se livrar do cara. É verdade. Nossa, que Só pra terror. se livrar do cara. Só que ela tinha aquele ciclo que era assim, ele fazia as coisas monstruosas
depois ia naquele ciclo de pedir desculpa, eu sou o Por coitado, conta das não, filhas, né? perdão, É um isso. São 3 relacionamento filhas problemático. pequenas. Sempre, né? O manipulador. No dia 24, vocês entendem muito melhor que eu. No dia 24 de dezembro, ela vai levar as filhas para entregar um presente para ele. Porque mesmo com toda essa violência, ela queria que as filhas tivessem uma visão do pai, E sabe independente disso. O que é mais triste, Joel? A juíza Viviane, ela tinha o direito a uma escolta. Ela vivia na escola. E aí, enfim, por ser juíza, ela tinha esse direito. Além da medida protetiva que a protegia, né? Ele não podia chegar perto dela. Só que a gente está falando ali de 3 filhas, 3 meninas, e aí uma das filhas vai chegar para a mãe e vai falar: mãe, mas é nosso pai. Então, as filhas achavam aquilo muito ostensivo, né? A questão da escolta. E ela vai aceitar, falar: não, minhas filhas, né? Então, tipo, eu acho que talvez isso seja realmente muito pesado. E ela vai abrir mão da escolta. Quando ela abre mão da escolta, é o que o Joel Na falou. véspera de Natal. Foi o presente de Natal Ele vai das filhas. matar na frente das 3 filhas. A cena é horrível, Meu aquelas Deus. crianças gritando, e foram várias facadas. Só não foi mais porque a guarda municipal estava praticando Cooper no dia, exercícios físicos, e eles conseguiram chegar rápido para impedir o cara de dar mais facadas. Mas o que a gente está falando é que não tem classe social, isso foi o que a gente abriu. Entende? Assim, eu não sei se as meninas tiveram oportunidade, já devem ter tido a oportunidade de estar de frente com um feminicida. Boa parte deles, eles ficam com a cabeça erguida, porque eles estão felizes não, mas satisfeitos que ninguém vai ficar com a mulher deles depois que ela largou deles, sabe? E essa é a motivação algumas vezes. Vai matar exatamente para que ninguém mais tenha acesso. Acaba a vida ali, eu sou o Deus. último e acabou. E isso acontece de monte. Agora, o corpo da menina, ele não foi destruído apenas porque os caras quiseram. Talvez se fosse um homem ali, não teria tido o corpo destruído como tava ali, sabe? Eu vou raspar o cabelo dela porque o cabelo dela faz com Tem que ela uma tenha uma coisa característica feminina. Menina, de desfigurar a Vitória. Esse crime tem uma assinatura muito cruel e muito perversa. A pessoa que cometeu esse crime, ela tinha a intenção de desfigurar a vítima. Tem ali traços de vingança, sim. Tem muito ódio, então. Muito ódio por quê? Porque você não me quer, porque eu não sou importante para você. Você acha que é pelo fato de não poder ter, e aí isso seria Entende como isso é importante? Olha o que o Joel está falando. Qual é a real motivação? Como a gente precisa de um perfilamento criminal para a gente poder ter uma resposta? Porque assim, mesmo que um réu confesse, seja um réu confesso, ele pode inventar o que ele quiser. E a gente sabe que, né, criminosos mentem. Isso é a coisa básica. Ele vai, até para ele poder ter, né, criar a melhor situação para ele. Até porque confessar não é suficiente. A justiça ainda vai ter que provar. Exatamente. Porque mesmo quem confessa pode estar mentindo. Exatamente. E aí a gente tem que entender o que aconteceu, qual foi a dinâmica. Ela passou por algum abuso, alguma violência sexual. O que aconteceu ali? E, de novo, essas marcas, esses indícios, eles ficam. O que a gente precisa ter um pouquinho de paciência é aguardar para que todos esses peritos possam fazer o melhor trabalho. Porque a Vitória merece o melhor trabalho. Não só a Vitória, mas qualquer vítima. Essa menina foi calada. Quem é que fala pela Vitória hoje? São os peritos, são os investigadores, os delegados, o promotor de justiça. O promotor, para mim, é o que merece parabéns. Ele está calado, ele está aguardando todas as informações para poder, ele não foi para a mídia, ele não está falando, ele não está dando entrevista, ele está olhando tudo com muita cautela. E ele está correto, porque se essa fase agora, né, de investigação policial não for muito bem feita, sabe o que pode acontecer? Lá na frente, um criminoso pode se beneficiar. Exatamente. Me parece que agora a mídia das últimas horas, até ontem para hoje, né? Ela agora ela tá seguindo outro caminho. Ela já tá seguindo esse lance do Michael ser uma espécie de stalker da menina. Falaram de uma obsessão que ele teria por ela, até por ele ter fotos de meninas parecidas com a da Vitória, e o advogado da família ter falado que tem fotos da Vitória dentro do celular dele.
Agora tá seguindo essa linha dele ter algum tipo de obsessão por ela, não ter acesso a ela e talvez tenha cometido o crime por isso, mas, igual a gente falou, não tem nada confirmado ainda. E assim, os outros dois da história, cara... Onde que eles Eu entram acho que aqui, esses né? outros dois... O Michael, eu consigo, já começo a enxergar, porque assim, eu sou chata no sentido que eu acho que uma investigação ela tem que ser muito bem feita. Pra não soltar o cara. Exatamente, Joel! Que foi o que o Exatamente. Santana falou aquele dia, assim. Você dá a resposta. Isso é muito embaçado no Brasil também. O Brasil tem uma resposta populista e ele tem uma resposta oficial. Sempre. A resposta populista é para dar uma resposta rápida. Então, muitas vezes o delegado ele quer terminar tudo muito rápido de falar assim, ó, dê a resposta aqui, tá terminado tal. Mas essa resposta rápida, muitas vezes ela vem sem a materialidade. Ela vem sem o indiciamento correto. Ela vem atropelando uma série de provas. Já teve situações, Vilela, de ter a prova de que a pessoa que fez, mas a prova foi obtida de forma ilegal, na correria, e você chega lá no tribunal, ela não vale. Não é válida, não é Exatamente. aceita. E com isso beneficia o criminoso. Você imagina se absolver um cara Uhum. que Que cometeu um prova- crime cometeu um bárbaro crime. como esse. Exatamente. A do O.J. Simpson lá. A gente tem a questão ainda seguinte, a gente tem que entender que esse é um crime, né? Quando até explicar para as pessoas o que é um crime passional. Tem aquele crime passional, digamos que nós fôssemos um casal, a gente está brigando, tem uma faca, um mata o outro. Então isso tem. Não foi planejado. Não foi planejado, foi no calor da emoção. Este crime tem muito planejamento. Este crime tem muita premeditação. Esse? Esse deve é mesmo? Sim, Porque lógico. pensa que o lugar, como a gente tá falando aqui, o lugar que o corpo foi deixado, ele é o segundo lugar, certo? Certo. Como que os caras sabiam que isso é uma informação que eu também tá me batendo, que vocês não têm noção. O pai não foi buscar, tá? Sim. Ele sempre buscava Sempre menino. naquele, só naquele dia, ele sempre buscava, naquele dia que ele não Quem buscou, Ou a pessoa aconteceu um segue todo crime. dia ou sabia que aquele dia não ia. De alguma Isso. forma sabia. Existe Tem um existe planejamento. Tá. Tá. Então, assim, faz 10 dias que eu tô seguindo. Hoje eu vi que ela foi pro ponto de ônibus. Entende? Entendi. Sim, Ou verdade. alguém passou essa informação. Porque, assim, quem sabia que Vitória não iria para casa com seu pai? Que o carro quebrou. O carro quebrou e o pai tem uma dificuldade de locomoção. Então, é o seguinte, que pessoas são essas que sabiam que Vitória ia entrar no transporte público e que estaria vulnerável? Porque ela estaria vulnerável. Quem passou informação para esses algozes da Vitória? Com quem ela Né? falou durante Ou para o dia? este algoz da Vitória? Porque alguém tinha essa informação. Alguém passou. Porque se ela vai todo dia para casa com o pai, o que acontece? Né? Fica difícil. Você vai ter que, né, pegar. Olha só, o pai tinha muitos cuidados com a menina. Né? Te dava carona para a menina. E, enfim, ele também podia estar na espreita, ela também podia ter pedido, moço, pro motorista do ônibus, me ajuda, eu tô com medo. Chama uma patrulha do 190 para mim. Possivelmente o motorista teria ajudado ela também, ou teria aguardado alguém chegar, um amigo chegar para acompanhá-la. Então é alguém que já estava premeditado, é alguém que já estava ali na emboscada da Vitória. Então imagina, ó, vamos supor que o carro do cara quebrou na noite anterior, antes dela ir trabalhar. Voltou ou o carro quebrou de manhã? Ah, não consegui te levar porque o carro tá quebrado e tal. Com quem a Vitória falou ao longo do dia que ela possa ter dado uma informação de que ela teria que voltar de ônibus? Sim, verdade. Entende? E ela falou, inclusive, para um dos suspeitos, né? Me É? busca no ponto de ônibus. Ela pediu. A gente não sabe, né, ainda ele é apenas um suspeito, mas é um suspeito, e para ele ela passou essa informação de que naquele dia ela não estava com a carona do seu pai, afinal de contas ela pediu carona para ele, senão ela não precisaria pedir carona para ele. Mas também existe a possibilidade, querendo ou não, em uma rua vazia daquela, de alguém ter passado, ter visto a oportunidade, talvez até já teria, por Falando de exemplo, alguém o Michael. Sem ligação com ela? ou Não, com ligação com ela, com alguma ligação. Ó, a Vitória tá aqui passando sozinha nessa. Não necessariamente que ele recebeu essa informação anteriormente, mas viu ali uma oportunidade.
pode ser? Pode, eu acho mais difícil. Também acredito que tenha sido premeditado. Mas também é uma possibilidade. O problema é que Cajamar, ela não Tem é... essa informação que o Michael e o pai da Vitória tinham o mesmo mecânico ou não? Não, tem que eu essa saiba, informação. não. Não. Que eu saiba, Mas não. o Michael consertava motos. Sim, ele era um cara que mexia com isso. É, ainda, né? Acredito eu que é. O problema é que Cajamar, aí, Giovana, eu falo que assim, o problema é que Cajamar, ele não é Mira Estrela, que tem 5.000 pessoas e que você tá dando uma volta em 2 ruas e você encontra. A gente poderia até pensar nesse fator, e até porque o shopping é uma área que passa bastante gente e tal. Mas ela sai de um centro urbano com bastante gente, com bastante movimentação, e ela vai para uma área que é uma área inóspita. É uma zona rural ali, né, de Cajamar. Eu conheço Cajamar. Eu Entre tenho entrada familiares de lá. chácara, assim, Aham. é uma casa aqui, uma outra casa ali. Sim. A rua que fica a casa dela é uma rua que parece que... Ela é uma rua que parece que ela acaba, assim, em algumas árvores e tal. A noite deve ser... Pra mulher, a noite acaba sendo tenebroso na rua em qualquer lugar, Nossa, né? ainda mais em uma estrada daquela. não, Meu, é perigoso. olha, É perigoso. é gente, muito uma perigoso realidade. você andar sozinho na rua e numa estrada erma. É igual É eu perigoso falei. para um homem também, vamos Ex- combinar? Sim. Você pode Claro ser que assaltado. é. com É certeza. perigoso para homem também. Ali é perigoso para qualquer um que estivesse naquela estrada, ainda mais naquele horário, né? À noite, já tinha passado da meia-noite nesse ponto. A gente já estava ali próximo, acho que da última, 1 da manhã, se a gente analisa as mensagens dela, que ela troca com a amiga, já tinha passado da meia-noite. Então é realmente uma situação muito, muito difícil que alguém pegou, capturou ela naquela estrada. E eu vi também uma reportagem falando sobre o pai dela, né? Ele pediu ele teria pedido uma casa para o prefeito, algo do tipo, porque aparentemente ele também perdeu um filho, um outro filho dele, na mesma estrada, né? No acidente de moto. Então, que situação terrível para essa família. E depois o pai colocado ali na mídia como um suspeito. Até na entrevista do Domingo Espetacular, o Cabrini fala isso pro advogado e para ele. Fala, se você foi colocado como um suspeito. O advogado dele fala, eu tô indo na delegacia agora, apurar o que aconteceu aqui e tal. Então, talvez essa informação de suspeito, de alguma forma, tenha saído de dentro da delegacia. E quando o advogado foi até lá para confirmar essa informação, foi confirmado que, de fato, não era o caso. Mas, assim, uma situação terrível para toda essa família. E sabe, é muito a cara dos plot twists, assim, sabe? Eu preciso... Clickbait. Exatamente, mas assim, eu falo, por exemplo, eu sempre falo isso da sociedade da dopamina, né? A gente tá num período em que tudo que a gente tá interagindo, ele tem que gerar picos de dopamina. Essas notícias atualizadas, como se tudo que saísse fosse plot twist, ela dá esse pico de dopamina e faz o cara clicar. Quando sai que o Cabrini, Falar o Cabrini dá isso à noite, então fala assim, à noite, 9, 10 horas da noite, tudo bem, tem aqui a audiência, mas amanhã vai explodir. Quem não der essa notícia, não tem clique. Entende? A CNN, no caso, né, ela disse que conversou com os investigadores e tal. E depois, inclusive, a CNN até fez um vídeo em que ela meio, assim, o âncora dá uma criticada forte nas fontes policiais. Eles mostram que o crime, a gente não tem a motivação, a gente não tem do que a menina morreu, a gente não tem como ela foi sequestrada, então como se eles dissessem assim, não tem nada e os caras estão passando informação pra gente. Mas sabe o que parece, cara? Sabe quando as forças policiais, elas são como qualquer um de nós. A gente que faz um trabalho de apuração, essas coisas, a gente fica cogitando coisas. Claro. Mas não necessariamente a gente dá essas coisas. É, como se fosse um fato, né? Exatamente. Aí você tem que fazer um double check, você tem que cruzar informações, ver contradições, Sim. ligar para um, ligar para outro. Às vezes o investigador o cara que tá na cena do crime não é o investigador que tá lendo o papel. Não é o Sim. investigador que vai fazer a diligência na casa do cara. Então, pode ser que o cara que tava na cena do crime, ele vá conversar com o cara que tá no outro plantão e o cara do outro plantão tem uma impressão. E aí ele vai e passa a impressão pro jornalista. O jornalista pega como se fosse uma fonte oficial, porque veio do policial que tá no caso, e ele dá a notícia. Só que vai aí o delegado e fala, não é esse o rumo.
Enquanto o cara passa e vai dando a notícia, os rumos da investigação vão indo pro outro lado. Só que tá no sigilo também, né? Sim, Tem que ter o toda sigilo. Eu acho que é isso que faltou nessa investigação. Não é que faltou, ela é obrigada a ficar em sigilo. Mas as fontes que saíam, muitas delas, o que estavam alegando é que saía de dentro da delegacia. Sim, mas a questão é o seguinte, toda investigação, todo inquérito policial, ele tem que correr em sigilo. Isso é obrigatório. Mas não é isso que acontece sempre. Sim, mesmo que apesar não de ser obrigatório. Mas isso é o que está dentro da nossa lei. Tem que. Por quê? Toda vez, e eu já falei isso, vou repetir aqui também, porque acho que é muito bom. Você lembra do caso do Versace? Sim, sim. Então, o que acontece? O Andrew estava quase na boca de ser pego, o assassino do Gianni Versace. Ele mata o arquiteto. Ele vai pegar o carro do arquiteto e ele está indo a caminho de Miami, né? O que acontece? Um vazamento de informação da polícia para a imprensa vai avisar que a polícia está seguindo o GPS do carro do arquiteto. E a imprensa vai soltar isso. Aonde? No rádio, inclusive. Quem está ouvindo a notícia? Todos, inclusive o Andrew. Quando o Andrew escuta aquilo, o que ele vai fazer? Ele vai deixar o carro, ele quebra o GPS, ele vai atrás de um outro carro, porque ele queria chegar em Miami, ele vai matar um agente funerário, porque esse carro, ele vai pegar uma picape, e ele vai matar o Gianni Versace. Eu digo, se esse vazamento não tivesse acontecido, o Gianni Versace estava vivo. Não é só... A gente tem casos aqui no Brasil muito sobre isso, mas, por exemplo, potencialização do poder do assassino. A gente teve um caso, que foi o caso da Eloá, e que uma apresentadora deu espaço... Sim, exatamente. Pro cara que tava com a arma com as meninas pra falar na TV, né? O que potencializou o poder do cara que já tava com uma arma ali na frente dela. Então, aí, o que acontece? Eu vou usar esse exemplo pra fazer uma cogitação aqui. Com tudo supostamente, tá, pessoal? No corte também, se vocês puderem colocar aqui, tá, Léo e Lene? Tudo no supostamente. Mas a Globo vai lá e fala que o caso tá resolvido, que foi o Daniel, supostamente seria o Daniel. Tava foragido, escondido na mata. Que estaria se relacionando com o Gustavo. Sim. O Michael teria dirigido o carro e seria um crime passional. Foi isso que saiu, infelizmente. É uma narrativa que durou alguns momentos. Se eu sou o assassino, tô no meio disso. Se eu sou o assassino, não tô no meio disso, eu já entendi que isso tá sendo cogitado. Sim. Sacou? Se eu tiver capacidade de produzir prova ou despistar... Sim, verdade. Reforçar o Daniel como suspeito, entende? É verdade. Com a certeza. irresponsabilidade. No caso da Isabela Nardoni, que é um exemplo aí de como, né, fazer essa cobertura, que aparentemente não vazaram muitas informações para a mídia, foi tudo muito fechado na investigação, só quando eles tiveram ali de fato toda a investigação fechada, tinha os principais suspeitos, é que tudo isso veio à tona. Isso infelizmente não aconteceu no caso Vitória, não aconteceu, informações vazaram para a mídia, provavelmente linhas de investigações que estavam sendo abordadas pela polícia, porém não havia nenhuma certeza, e de alguma forma alguém ali de dentro levou para a mídia, e com isso a mídia colocava de uma forma como se fosse um fato. E isso infelizmente aconteceu, que fique de lição para que não ocorra novamente. Ao mesmo tempo, só colocando, cara, daí já passo a bola para você, ao mesmo tempo, só para não condenar 100%, porque aí a gente tem o trabalho jornalístico que é sério e é importante. Você recebeu a Vera Araújo aqui. Sim. Não fosse ela fazer as apurações sozinha, e depois com a ajuda do Chico Otávio, e com a instituição, o próprio Globo ajudando, talvez nunca teria chegado no escritório do crime, por exemplo. Pois é. Pegado o Rony Lessa, não tivesse pegado o Adriano da Nóbrega, não fosse essas pessoas. A Vera Araújo, ela batia cartão todos os dias na porta da delegacia para ver como estavam as investigações. Não o inquérito, mas como estava indo, esse tipo de coisa. O caso Evandro também, né? Ela foi fazendo uma investigação paralela e ela soltava quando conseguia. É o caso Evandro? É um nojo. Nossa, é um absurdo. Isso. Não, mas Se não fosse o podcast, né? Não, levantar você tudo. vê, E não é só isso. Quando a gente fala de suspeitos,
a polícia pode colocar vários suspeitos. Não significa que você é um criminoso. O erro é você lançar esses nomes. Agora não, Você acaba com a tem vida de um alguém. mandado de prisão que foi, né, aceito pelo juiz. Então, a pessoa está presa. Você publicizar isso no sentido de estou passando uma informação. Eu entendo que isso ok. Agora, você sair colocando todos os nomes dos suspeitos, isso só gera confusão. Porque é o que aconteceu. O juiz entende que não existe a necessidade, ele vai pedir mais materialidade para a autoridade policial, que se comprove que essa pessoa realmente tem relação e participação nesse crime. Né? E você, de novo, não se tem ainda a autoria confirmada e a motivação. Então, a polícia ela vai ficar buscando, né, as linhas que sejam, né, possíveis para a gente fechar esse crime. E ela tem que colocar, possivelmente, bom, o núcleo da Vitória, as pessoas que estão perto dela, e não tem problema nenhum você ser suspeito. Até porque a polícia foi lá, investigou, averiguou e disse o seguinte, olha, você não tem nada a ver com isso. Ótimo, foi investigado até para que não reste dúvida. Nós já tivemos também suspeitos que foram investigados, foram liberados e depois voltaram a ser suspeitos com novas informações. Mas, de novo, você soltar tudo isso e cada, tipo, um respiro que a imprensa, que a polícia dá é noticiado. Quer ver uma outra barbaridade? Toda perícia de local de crime tinha repórteres lá dentro. Gente, o que é aquilo? Tinha que ser isolado, né? Ele participou da perícia. Um repórter, ele participou ativamente da perícia. Eles brigaram para ter posição ali na frente do carro. E em um dos carros, ele conseguiu fotografar um cabelo que ele falou, não, esse cabelo não é da Vitória. O repórter falou, esse cabelo não é da Vitória, porque ele é loiro e é enrolado. Eu falei, que isso, gente? O cara participou ativamente da perícia. E o isolamento da área. Você né? está atrapalhando um local de crime. Assim, gente, por exemplo, eu estou muito dentro desses crimes digitais. A quantidade de informação que eu tenho, sabe quantas que eu solto? Nenhuma. Nenhuma. Enquanto não tiver a conclusão daquele determinado caso, eu preciso me manter em sigilo, inclusive para não atrapalhar a condução de uma investigação. Eu entendo A você gente pra tá segurar isso, cara. E a gente difícil. está falando de vítimas, a gente está falando da restrição de liberdade de pessoas, e a gente está falando de pessoas. No caso da Vitória, essa menina foi silenciada. Como é que. Sabe? Então isso aqui virou um furdunço, um circo. E, cara, tem jornalista que chega e as pessoas se derretem. E aí vão. Enquanto muitas vezes você tem dificuldade de conseguir uma informação, tem jornalista que consegue uma coisa privilegiada que é absurda, assim, né? Porque tem uma grande instituição por trás e tudo. Acho que a gente podia agora. Acho que não ficou muito claro. Eu até queria entender de vocês duas, assim, se vocês tiverem mais profundidade nisso, porque essa informação ela passou um pouco batida por mim, tá? Pra gente encaixar a Edna nisso daí Então, agora. a Edna foi encontrada na mesma região. Qual é o grande problema? Na mesma região que a menina foi encontrada, que é a Isso, Vitória. que é a Vitória. Sim, 2 dias antes. Aliás, ela 2 dias depois dois sumiço. dias depois do sumiço da Vitória. E o que acontece? Esta mulher Edna, aí que é onde a fumaça a fogo, de alguma forma tem relação com Michael. Porque ela era cuidadora do pai de Michael. Não é padrasto? O padrasto. A figura relação paterna, paternal ali com eu ele. vi um familiar dele, mas é claro que eles vão, né? Pode estar mentindo, que alegou que ela não trabalhava mais lá há alguns meses. Mas qual é a Ela relação? tinha sido realmente cuidadora do pai. Tem ligação com o crime da Vitória? Não tem ligação? É um outro crime? Estamos falando de um serial killer? Não, foi encaixado. Pelo jeito que eu entendi que foi encaixado isso, que tá indo, novamente, onde está indo a narrativa, tudo que a gente tá falando de narrativa, tá? Onde está indo a narrativa é que, pelo que eu entendi, tá? Vocês confirmam pra mim, por favor. É que talvez ela tivesse visto alguma coisa que Uma não queima de deveria ter arquivo, visto né? e precisou ir precisou ir no pacote também. A gente, de novo, enquanto Não essa tem, né? investigação não terminar, e assim, a investigação precisa dizer se esses crimes têm conexão ou não, Sim. se eles têm ligação ou não. O que é estranho é que Michael conhecia Vitória
E que esta mulher também conhecia Michael. E foi deixada próximo, né? E do aí, corpo do qual é a outro. ligação? De novo, temos que aguardar. E assim, quando a gente pensa na assinatura do crime da Vitória, ele tem muita perversidade, é um crime com muito sadismo. Eu acho muito difícil esta pessoa que cometeu esse determinado crime não ter cometido outros crimes. Porque não é o primeiro crime dele. Não. Entende? Agora a gente tem que saber, na escala, né? Tem muito da método, evolução né? Coisa, criminal dele, Sim, o que ele já tem fez, muita da crueldade, maturidade. né? Não é um crime, não parece um crime por acaso, parece que tem raiva naquilo, ódio, deixar a menina careca, né? Talvez tenha sido torturada, ficou dias em cativeiro. E na verdade a Edna de Oliveira foi encontrada morta 2 dias antes da Vitória ser encontrada. Eu tinha falado que ela tinha sido encontrada 2 dias depois do desaparecimento. Não, ela foi encontrada 2 dias antes da Vitória ser encontrada. E era próximo o local. E eles se conheciam, muitas coincidências, né? Mas o corpo não estava em decomposição da Edna. Ele tava... Ainda não tenho essa informação. É porque, assim, eu até vou puxar esse ponto aqui da questão da novelização. A gente vai querer encaixar essa mulher. Porque eu percebo isso muito. Eu até vou falar da questão do suspeito, que eu acho que eu vou pegar isso daí pra gente trazer isso, né? Vamos trazer essa discussão do suspeito, se vocês me permitirem. O termo suspeito no Brasil, ele sempre parece ser o culpado da história. Mas ele abre um espaço pra gente, por quê? A gente vive no país da novela. Durante muito tempo a gente foi formado, a nossa tipicidade cultural foi a novela. A gente passou a entender a vida desse jeito. A vida não, mas as histórias, né? A gente passou a ler as histórias desse jeito. E quando os Estados Unidos eles leem a história através do filme... ficou no imaginário do brasileiro esse tipo de história. A novelização. Então Sim. o que acontece? Sempre tem que estar entrando um personagem novo e precisa ser em capítulos. A gente divide essas histórias em capítulos e aí o suspeito, você interage muito com ele e você procura nele o problema. Você procura nele o culpado. Então o que acontece? A gente vira um investigador. Tem o livro que eu estou citando quando eu estou falando isso, do Albert Camus, que chama O Estrangeiro. É muito interessante para entender o negócio do pai da menina. Porque eu vi nos comentários depois os pessoal falando isso. É uma história de um cara que ele mata uma pessoa numa praia. Se vê numa situação ali, ele mata o cara. E aí, quando ele vai ser julgado, essas coisas, no julgamento os caras retomam que ele não chorou no velório da mãe. Uhum. Mas ele não tinha vínculo com a mãe morava no asilo e tal. E aí, você começa a ver os comentários. Não, mas o pai dela tá muito frio. Mas eu desconfiei do pai dela. Eu vi que tava estranho. O pai dela pediu terreno, não sei o quê. Você vai procurando coisas pra encaixar no cara. Você quer uma reafirmação. Você quer descobrir. Você quer ser o cara Pequenos investigadores na internet. Tem diversos, né? Tem uns que já até desvendaram o caso. É uma loucura. E isso acaba ventilando demais, né? E com a mídia também cobrindo em grande massa. Aí desperta todas as curiosidades e igual você falou, né? A dopamina de você estar descobrindo uma coisa, uma informação nova sobre um crime que acabou de acontecer. Lá, aquele... exato. Não, mas você tem... É verdade. Que os caras ficam fuçando e acabam descobrindo aí. Você vê o investigadores online. Online, né? É não, verdade. mas você tem uma série que é muito boa, que é Detetives da Web. Não vi. Nossa, mas ela é não é que ela é boa, ela é fabulosa. Ela, se não me engano, ela é da CBS ou ela é da NBC. Mas vai estar aí algum stream daqui? Pra assistir, como foi? Só métodos. Tá na hora de conseguir um patrocínio de coisas que deu. Eu recebi esse material dos Estados Unidos. Eu tenho todo. Eu não consigo, cara. Ela falou só português. Mas aí o que acontece? Mas é uma série muito interessante. Porque são pessoas comuns que vão ajudar a desvendar cold cases, assim, fantásticos. Que é o que você faz no Discord, por exemplo. Exatamente. Mas nesse caso aqui, eu não me encaixo na coisa do comum, eu vivo com isso, né? Então, por exemplo, quando você vai pegar, tem um episódio que é muito bom, que é de uma bibliotecária, né? Olá. E
Ele mesmo, Detetives da Web, ó, tá aí, tem que descobrir aonde que ele tá passando. Mas tá em português, então. Então deve estar, é que eu vi em inglês. Então... que a Carla é chique, daí... Tá na Disney, gente. Tem um episódio... Nossa senhora, um episódio... Que ela é uma... Eu vou contar rapidinho, porque ele é muito bom. Tá. Ela é uma bibliotecária e ela cuidava de um cemitério. E lá nos Estados Unidos é muito comum, né? Então tem pessoas famosas que, enfim, que estão enterradas e ela fazia, né, aquele tour. Aqui, é como se fosse aqui. Aqui está enterrada Cecília Meirelles, aqui está, né? Vai contando a história. Lá em Buenos Aires você vai ver. E aí ela passava por um túmulo e tinha lá Jane Doe, que é Joana da Silva, não tinha o nome da pessoa. Eles dão esse John Doe, quando não tem nome, John Doe ou Jane Doe. E ela olhava aquilo, ninguém, né? incomodava muito ela. E era um caso, e já era, aquela pessoa já estava ali, se não me engano, há 50 anos enterrada naquela... Nossa, eu não sabia disso. E ela olhava, ela falava assim, mas essa pessoa tem uma família, alguém está procurando essa pessoa. Mas essa danada dessa mulher... Ela vai atrás de todos os arquivos, ela vai fazer uma investigação. Você fala assim, gente, eu tô apaixonada por essa mulher. Ela vai achar quem é aquela mulher. Ela vai achar a família. E no final é tão emocionante, eu me emocionei porque ela consegue botar a plaquinha do nome daquela mulher. Poxa. E assim, é um crime que já prescreveu, tem mais de 50 anos, sabe aquela coisa toda? Mas ela assim, ela falou, eu descobri quem é essa pessoa. É um crime interestadual, então tudo ficava mais difícil. Tem um outro episódio que é muito bom, é uma cabeça concretada num balde. É isso que tem. Quem é essa pessoa? Gente... Vocês precisam ver o que eles vão fazer. Aí, ó, sem spoiler agora. Sem spoiler, eu quero saber. Ela dá um docinho aí. Mas para vocês entenderem como é importante sabe, que as pessoas se empenhem para ajudar. Nós temos muito cold case. O que eu sou contra, essa coisa, né, de todo mundo quer falar de crime, esse bando de influenciador que não sabe nada, nunca sentou, nunca leu um processo. Nunca, né, não entende, e tá lá dizendo, já sei. Nossa, posso ele falar morreu algo que me assim, incomoda? foi disso, daquilo da outra. Posso falar algo que me incomoda? Ai, que as pessoas ficam colocando que todo mundo é narcisista agora, meu Deus. É verdade, a nova O moda. meu pai não me deu um carro, é narcisista. Minha mãe não deixa eu sair, é narcisista. Minha mãe comprou Colgate. Não posso falar mais. Mas minha mãe comprou que tinha antes é do psicopata, né? Todo mundo é psicopata, não, lembra? Era o meu amigo Fernando Fernandes. Ele já veio aqui, né? O Fernando Fernandes, psiquiatra. Ele é muito bom. Ele fala que tem fases, né? Antigamente era psicopatia, o cara ruim. E todo mundo tinha pânico. Hoje todo mundo tem TDAH e a pessoa ruim é narcisista. Não, e antes era, como é que é, pacto satânico? Tudo era pacto satânico. Agora é crime do PCC. Anos 90, talvez, agora né? é PCC, foi o PCC. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. O negócio dos símbolos, do tirar foto, eu não sei mais o que fazer com a mão agora, Não cara. pode fazer. Você tem que ficar assim. Pode fazer ver. Não, é símbolo de Você facção. não pode mais nem fazer Horácio Brasil curto. É sério essa parada? Não, é sério. Esse papo é sério, muito sério, cara. Você quer perguntar mais coisa? Nós temos mais perguntas aqui, só que é do caso Vitória, tá? Então eu vou resgatar algumas coisas aqui que a Resgate. A Michele perguntou, Michele Paulino, a polícia demorou nesse caso da Vitória e sem consistência nas informações, assim como no caso da Vitória Gabriele, vocês acham que teve demora da polícia em passar informações consistentes? Com vocês, meninos. Então, passar informações consistentes é o seguinte, a gente precisa que a polícia termine o inquérito, né? Essa fase da investigação. Porque quando ela termina o inquérito, então ela entende o seguinte, conseguimos chegar na autoria e na motivação. Então ela vai poder passar ali informações que são fidedignas. Nós vamos indiciar quem? A, B e C. Ela termina o inquérito, aquilo vai para o Ministério Público, o Ministério Público vai olhar aquele material todo e vai dizer, olha, estou contente, a investigação está ótima, irretocável, vou aceitar. O Ministério Público pode dizer que vai acatar parte, né, da decisão ali fornecida pela polícia, porque ela pode colocar 3 pessoas, indiciar 3 pessoas, 4, e o Ministério Público dizer, não, dessas 3 só vou indiciar 2,
uma, ou pode pedir mais investigações que se volte, porque não está a contento. E aí a gente passa para uma segunda fase processual, que é a fase de denúncia. Aí o Ministério Público pode denunciar ou não essas pessoas. No momento que ele as denuncia, aí temos aí uma outra fase processual, que aí vemos aí, a gente vai ter a fase de pronúncia. No caso da menina Vitória, é um crime doloso contra a vida, esse crime vai a júri popular. Sim. Então eles serão julgados, né, ou ele ou eles, ou quem são essas pessoas, a gente não sabe se possivelmente a polícia pode encontrar uma mulher no meio de tudo isso, então a gente tem que aguardar. E essas pessoas são todas levadas, né, a um júri, e quem vai definir ali o que vai acontecer com essas pessoas é o conselho de sentença, que são os comuns, que são os 7 jurados, que são escolhidos, representam nós, o povo. Os né? pares. Exatamente. Na fase de pronúncia, é um momento muito importante, onde o juiz vai perguntar, né, para aquela determinada pessoa como é que ela se declara, né? Inocente, culpada, tem a presença da defesa e tem a presença da acusação. Então, a gente está muito no comecinho, né, naquela coisa muito preliminar ainda. O que eu entendo é que se um juiz passou ali, né, deu autorização para que aquele determinado delegado, né, cumpra um mandado de prisão, aquela pessoa foi presa, aquelas informações são importantes e elas precisam ser repassadas para a sociedade e para a família, né? Mas quando a gente começa a tirar tudo, né, um monte de informação que ainda não foi verificada, o juiz não entende que não tem materialidade suficiente, a gente está fazendo uma grande confusão. Quando um pai de uma vítima sabe em rede nacional a possível motivação do crime, que é, de novo, a gente ainda não chegou, né, no inquérito final, na finalização desse inquérito, aonde a autoridade policial vai dizer, olha, a motivação desse crime foi essa. Quais são os tipos penais, né, que nós estamos aqui trazendo para a mesa? É chocante aquilo, porque é tudo muito abrupto. A gente viu a cara daquele pai, mas eu entendo que aquela família também deveria estar assistindo aquele programa. Então, você imagina, você tem ali uma mãe, tem irmãos, tem parentes, tem primos, todo mundo recebendo uma notícia meio que de sopetão. Houve falha de informações, isso é inegável. Em algum ponto falhou a comunicação, falhou as informações, ou tiveram várias informações erradas publicadas. Agora, temos que ver de onde partiu essa informação. Partiu de dentro da investigação? É uma coisa. Não, partiu de pessoas que estavam ali próximo, que está acompanhando de perto o caso e falou com repórteres. Não temos como saber, mas de fato, na minha visão, teve sim uma grande falha de comunicação. Eu vou fazer uma separação aqui, acho, para ficar mais didático na minha mente, tá? Que assim, você tem oficialmente, a polícia, quando ela falou oficialmente pelo Estado, tá? Ela senta numa coletiva. Na verdade, a polícia vai falar pelo inquérito policial, né? Para os órgãos, para as instituições, para o Ministério Público. Mas a polícia senta para fazer uma coletiva. Ela vai falar assim: olha, estamos apurando, a gente já levou, a perícia já foi feita através da polícia científica, foi levada. Nós temos algumas linhas de investigação que estão sendo aí exploradas. Nós temos uma linha que pode acompanha essa motivação, acompanha essas pessoas. Só que daí a gente tem o jornalismo. E o jornalismo vai catar dentro dessas linhas informações privilegiadas para soltar. Porque se o jornalismo ele só pegar informações oficiais, ele acaba não sendo um jornalismo. Ele é assessoria de imprensa, né? Então, Léo, as informações elas têm sido publicadas pelas instituições de imprensa, os sites, as apurações, e é aí que a gente está sacando as contradições, porque cada momento a gente vai para um lado. E essa que é a parada de você cobrir um caso que a polícia está tentando investigar e cobrir ele em 100% do tempo. Então você tem lá os investigadores indo fazer a investigação com o jornalista junto. Você quer cobrir... Você quer fazer investigação ou você quer dar
Entrevista. Você tá 5 fazendo investigação no minutos. mesmo momento que você tá dando a notícia, que o cara tá ali noticiando, Pois entendeu? é complicado. Não é. O repórter, por exemplo, de jogo de futebol, ele está ali cobrindo o jogo de futebol e reportando naquele momento os fatos que estão acontecendo ali. Mas você tem as regras, você tem o jogo acontecendo, você tem todo mundo ali com o nome público, espaço público, estão todas as pessoas assistindo. Quando você está falando de jornalismo investigativo sendo feito no mesmo momento que a investigação, no mesmo local, lógico que muitas informações vão ser passadas ali. No calor. E mesmo que ele não a pessoa não fale, o jornalista não fale, as pessoas estão vendo aquilo. Entende? Como isso é complexo. Geralmente você precisa de um filtro de um jornalista. Vamos lá, imprensa escrita, você tem um filtro de um jornalista. Ele faz a investigação, ele faz o cruzamento dos dados, ele vê o que ele pode dar, o que ele não pode dar. A gente tem fonte aqui, né, que a gente não pode falar o que aconteceu. Não. É mesmo? A gente viu fotos a gente viu fotos que não tem como você mostrar, Comentar. e você perde a fonte se você mostrar uma coisa dessa e tal, e você Imagina. comete uma irresponsabilidade. Então o que acontece? As pessoas elas vão querendo narrativas. Só que você passa por um filtro de um jornalista. É por isso que por isso que existe o jornalista. Quando não se passa por esse fluxo e você apresenta isso para a população, aí cada um segue o seu caminho. E não é Entendeu? só isso, a gente está falando de uma menor de 18 anos. Se de fato ficar comprovado que ela tenha sofrido violência sexual, isso é de sigilo absoluto. A vítima tem direito ao sigilo em crimes contra a dignidade sexual. Exatamente. Não existe essa informação ainda. Mas esse inquérito, na fase do processo do inquérito investigativo, ele também está em sigilo. Então, tudo isso que vai sendo passado dessa forma muito assodada, tudo pelo clique, é muito ruim. A gente tem que entender. E receber uma informação. Eu recebi essa informação dessa. Daí, você tem que checar se aquela informação é fidedigna. Porque pode não ser, viu? O que tem de gente doida de todos os lados. Que... Opa, vem uma. Imagino. Olha, eu recebo um monte de e-mail dessa gente doida. E assim, não sei. E o caso da Vitória Gabriele. Direct, você tem lá. Eu sei quem picou fulano em Sapopemba. Sei quem matou. Parece o Kennedy. cara. O Kennedy. E aí, no caso da Vitória Gabriele, que é a menina dos patins, que é desaparecida, lá em Araçariguama, é um caso também muito triste, né? É um caso, assim, que a pergunta, a polícia demorou? Sim, tem muitos erros, porque a mãe fazia um boletim de ocorrência de desaparecimento e ela era questionada sobre esse desaparecimento, que, de novo, é um erro, gente. Se a pessoa tem um padrão, ela volta para casa, ela saiu, tem que voltar, ela não chegou... Aquilo gente, é para gritar no megafone. Isso também aconteceu naquele caso lá em Espírito Santo, onde um grupo de pessoas muito descontroladas queriam saber se eram psicopatas, amiguinhos. Vão pegar uma coleguinha e vão assassinar essa colega. Nossa, que fita errada. Aí, exatamente, vão oferecer o que para essa menina? Um sanduíche. Olha só, vamos lá no local tal, a gente vai te pagar o sanduíche. Simplesmente 3 pessoas completamente sideradas querem saber se são psicopatas e vão matar uma menina. A mãe desta menina... Como assim? Eles querem saber o que eles sentem ao matar alguém? Eles querem saber se eles são psicopatas. Então eles resolvem fazer uma combinação e vão matar esta adolescente que era amiga deles. Meu Deus. Só que era uma menina... Eles escolheram, se não me engano, eram 3. Então tinha que ter um biotipo mais franzina, para não ter muita resistência. E eles vão matar essa menina. Vou continuar cobrindo crime organizado, velho. E aí o que acontece? A mãe dessa menina em desespero. E ela também era um final de semana, então aquela coisa, Horácio, bracinho curto, não, sua filha vai voltar, ela pode ter saído, enfim, ter ido numa festa, sabe aquelas coisas? Ela quis sumir. Não, a menina estava em perigo. Na verdade, a menina já estava até morta, porque ele já... Foi esse ano isso? Não, esse caso, se não me engano, acho que foi 2022 ou 2023. Coloca aí, jovens psicopatas. Mas e aí, eles todos estão presos, todos, eles passaram por exame de insanidade mental. E aí o que acontece? Eles foram,
aí tem uma perícia criminológica e eles têm o transtorno da personalidade antissocial. Então, foram diagnosticados como tal. Mas peraí, eles se juntaram numa bolha. Essas pessoas... Eu sei, as redes sociais elas conseguem encontrar pessoas que gostam de tudo, né? Então, assim, o algoritmo tem uma capacidade de juntar gente em bolhas. Então, eles se juntaram pela internet, essas pessoas, e elas falaram assim, vamos cometer um crime para ver o que a gente sente. Para saber se nós somos psicopatas. Foi exatamente isso. Essa era a combinação. E aí eles precisavam de uma vítima. Tinham 3 vítimas, potenciais vítimas. E uma das vítimas era essa menina, essa mocinha. E como é que eles capturaram a vítima? Com um sanduíche, ofertando, vamos tomar um lanche, a gente vai pagar o teu sanduíche. Nisso ela vai, sai com eles, entra no carro, né? Então, assim, e eram 3 contra, imagina, uma menina que tinha uma compleição bem franzina, né? Ela pequenininha, e ela é morta. É um caso bem impactante. Ele aconteceu no Espírito Santo. Eu entrevistei a mãe dessa menina. É de uma dor horrível. É de uma tristeza. Ela contando o desespero dela procurando a filha dela. E só depois, mais na frente, é que vai entrar um delegado aí já, né, mais experiente, e que vai, sabe, dar todo o suporte que essa mulher precisava. Eles são menores? Os 3? Não, maiores. Ah, tá. Foi em 2021. Exatamente, 2021, não é isso? É o caso dela. Eles foram Eles estão julgados. tentando a inimputabilidade? Tem todo um jogo, né? Mas eles foram condenados, estão presos, estão em cumprimento de pena. Então, assim, o que tem acontecido com os jovens hoje é muito chocante, né? Eu vejo coisas que eu, de novo, digo que... É a mesma geração que tá nas facções, matando por sinais. É muito triste. A gente um outro núcleo de pessoas que precisa ali de muita atenção, de muitos cuidados. A gente precisa entender o que acontece na relação da saúde mental dessas pessoas. Vivem... Acho engraçado. Olha, deixa eu ver se eu sou psicopata.